Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dependência e independência linear. Mas antes da gente entender o que esses conceitos significam, vamos dar uma olhada num exemplo. Aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto S1 e o conjunto S2, que contêm elementos de R3. O primeiro conjunto contém o vetor 1, 1, 2 e o vetor 1, 0, 0. E o segundo conjunto, além desses dois vetores, contém também o 2, 1, 2. O interessante que nós vamos observar aqui é que o espaço gerado tanto por S1 quanto por S2 é o mesmo. Lembrando, o que é o espaço gerado por um conjunto? São todas as possíveis combinações lineares de elementos desse conjunto. Então, no caso do SPAN de S1, do espaço gerado por S1, são todas as combinações lineares desses dois vetores, enquanto o SPAN de S2 são as combinações lineares desses três vetores. Como a gente quer verificar a igualdade desses dois conjuntos, a gente precisa mostrar que todo elemento desse conjunto está nesse conjunto, ou seja, que o conjunto do lado esquerdo está contido no conjunto do lado direito e vice-versa. Então vamos lá. Vamos começar pegando um elemento do SPAN de S1. Mas se ele está no SPAN de S1, significa que existem escalares α1 e α2, tal que eu posso usar para fazer a combinação linear desses dois vetores e obter o meu V. Mas observe que esses dois vetores aparecem também em S2. E o que eu estou querendo fazer é justamente mostrar que esse vetor está no SPAN de S2, é escrito como combinação linear desses três. Então, eu posso simplesmente acrescentar 0 vezes esse terceiro vetor, porque 0 vezes um vetor dá o vetor nulo. Então, eu consegui escrever o meu V, que estava no SPAN de S1, como combinação linear dos três vetores de S2. Ou seja, ele está no SPAN de S2. E com isso eu provo que o SPAN de S1 está contido no SPAN de S2. Agora eu tenho que fazer o contrário. Eu vou pegar um elemento do SPAN de S2 e mostrar que está no SPAN de S1. Bem, se ele está no SPAN de S2, ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos de S2 para algum escalar α1, α2 ou α3. Mas observem que o terceiro elemento dessa combinação linear pode ser escrito como este elemento mais este elemento. Então, eu vou justamente fazer isso. Eu vou reescrever esse vetor como soma dos outros dois. E agora eu vou redistribuir, reorganizar essa soma. Ou seja, eu vou ficar com α1 mais α3 vezes 1, 1, 2 e α2 mais α3 vezes 1, 1, 0. Agora, o que eu obtive? Eu obtive um número vezes 1, 1, 2 mais um número vezes 1, 0, 0. Ou seja, eu obtive uma combinação linear desses dois vetores. Se é uma combinação linear desses dois, está no SPAN de S1. Ou seja, o SPAN de S2 também está contido no SPAN de S1. Se o SPAN de S1 está contido no SPAN de S2 e o SPAN de S2 está contido no SPAN de S1, então eles são iguais. Bem, em álgebra linear é bem importante a gente conseguir saber se eu consigo escrever um vetor como combinação linear de outros ou se um vetor está no espaço gerado por outros. Mas também é bem importante eu conseguir saber se meu conjunto tem redundância ou não. Nesse caso, o segundo conjunto tinha um vetor desnecessário. Eu não precisava dele para gerar o conjunto que ele gera. Bastava os dois primeiros. Esse tipo de conceito, conseguir detectar quando que um vetor é desnecessário para gerar um conjunto ou quando ele pode ser escrito como combinação linear dos outros, é bem importante em álgebra linear. E é justamente o que está envolvido com a definição de dependência e independência linear. A gente vai ver agora uma primeira definição para o que significa ser dependente ou independente linearmente. A priori ela vai parecer um pouco confusa, mas logo em seguida a gente vai ver um resultado que vai deixar bem mais claro a nomenclatura, dependência e independência linear, bem como vai ficar bem mais claro a conexão do que a gente acabou de ver aqui. Então vamos lá. Sejam V1, V2, Vk vetores de um espaço vetorial. O conjunto que contém esses K vetores será dito linearmente independente, ou simplesmente LI, quando a equação vetorial descrita aqui admitir apenas a solução trivial. Caso contrário, vai ser chamado de linearmente dependente, LD. Vamos entender essa definição aqui. Primeiro, quem é essa equação vetorial? É a combinação linear dos elementos desse meu conjunto que eu estou testando, igualados a um nulo. Quem são as soluções? O que é de incógnita aqui nessa equação? São os alfas. Então, V1, V2 até Vk eu conheço, são os elementos do meu conjunto, são vetores, elementos desse conjunto. Alfa1, Alfa2 e Alfak são escalares. E eu estou perguntando se, além da solução nula, porque a solução nula é óbvia, né? Se eu pegar Alfa1, Alfa2, todos os alfas iguais a zero,
a hora que eu fizer essa soma toda vai dar o vetor nulo. Então, essa que a gente chama de solução trivial não é a que nos interessa. A gente está preocupado se existe ou não alguma solução além dessa. Se não existir nenhuma solução além dessa, a gente diz que o conjunto é linearmente independente. Se existir alguma outra, então a gente diz que o conjunto é linearmente dependente, LD. De fato, a gente vai falar muito mais LI e LD do que linearmente independente e linearmente dependente, mas é sempre bom ter em mente o que significa o I e o D para ficar bem claro a interpretação desses conceitos, vai ficar claro um pouquinho mais adiante. Vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos pegar primeiro o conjunto S1. Vou testar se ele é LI ou LD, linearmente independente ou linearmente dependente. Vou fazer a combinação linear dos elementos do conjunto, resultando no nulo. E vou tentar verificar quantas possibilidades eu tenho de escolha para α1 e α2. Observe que eu posso passar esse termo para o outro lado, de forma que desse lado vai ficar α1 vezes 1, α1 vezes 1 e 2 α1, enquanto do outro lado, menos α2, 0 e 0. Mas observe o seguinte, para essa igualdade acontecer, eu tenho que ter igualdade coordenada-coordenada. Então, eu preciso que, pela primeira coordenada, α1 seja igual ao oposto de α2, menos α2. Pela segunda coordenada, α1 tem que ser 0. Bem, mas se α1 era menos α2 e α1 é 0, α2 também vai ter que ser 0. Então, a única solução para essa equação vetorial aqui é que α1 e α2 sejam 0. Se a única solução possível é essa, é a trivial, então o meu conjunto é linearmente independente. Vamos olhar agora para o segundo conjunto que a gente lidou naquele exemplo. O que eu vou tentar verificar é se essa equação vetorial, a combinação linear desses elementos, desses vetores igualados a 0, possui uma única solução, a trivial, α1 igual a α2 igual a α3 igual a 0, ou se eu tenho alguma outra. Mas observe o seguinte, se eu fizer uma vez o primeiro vetor, mais uma vez o segundo vetor, mais menos uma vez o terceiro vetor, isso está satisfazendo essa equação vetorial. Ou seja, para α1 igual a 1, α2 igual a 1 e α3 igual a menos 1, eu consigo uma solução diferente da trivial para essa equação vetorial. Pode ser que existam outras, de fato vão existir outras infinitas aqui no caso. Mas eu consegui uma. Se eu conseguir uma diferente da trivial, meu conjunto é LD. De alguma forma, esse conceito de dependência e independência linear está conseguindo captar aquela redundância que eu falei agora há pouco. Esse conjunto aqui, que a gente tinha um vetor sobrando, digamos assim, é LD, enquanto esse conjunto é LI, ele está conseguindo fazer essa diferenciação. Vamos ver um resultado que deixa mais claro por que isso acontece. O teorema diz o seguinte, sejam V1, V2 até VK vetores de um espaço vetorial V. Se esse conjunto contém apenas um vetor, ele vai ser linearmente dependente se esse vetor for um nulo. E é um C e somente C, ou seja, se ele é linearmente dependente, ele contém só é o nulo. Se ele só é o nulo, então ele é linearmente dependente. No caso que eu estou num conjunto que tem mais de um vetor, ele vai ser linearmente dependente se e somente se um desses vetores é combinação linear dos demais. Aqui está a interpretação que a gente queria lá no começo. Naqueles dois primeiros conjuntos, a gente viu que o segundo conjunto tinha um dos vetores que era escrito como combinação linear dos outros dois, como soma dos outros dois naquele caso. O resultado aqui está dizendo que sempre quando isso acontecer, o conjunto é LD. Ou seja, ele está dizendo que essa redundância que a gente queria captar, de um vetor já ser escrito como combinação linear dos demais, ou seja, ele não ser necessário para descrever o mesmo espaço gerado, é a mesma coisa que o conceito de linearmente dependente. Vamos entender por que o primeiro item é verdade. Eu vou ter que fazer a demonstração na ida e na volta. Ida e volta do quê? Desse C e somente C. Então, quando eu estou colocando esse símbolozinho na flechinha na ida, eu estou querendo dizer que eu vou assumir como hipótese que o conjunto é linearmente dependente e mostrar que o vetor em questão é nulo. Então, vamos pegar meu conjunto, eu sei que ele é LD. Se ele é LD, eu sei que essa equação vetorial aqui, α1v1 igual ao nulo, só tem um vetor, então a combinação linear fica só isso mesmo, tem alguma solução com α1 não nulo. Mas espera aí, se o α1 é não nulo, eu posso multiplicar por 1 sobre α1 dos dois lados, de forma que eu obtenho que v1 é nulo. Agora eu vou mostrar a volta, ou seja, eu vou assumir que o vetor é nulo e mostrar que o conjunto que contém só esse vetor é LD. Bem, se o meu vetor é nulo, eu posso escrever uma vez ele e vai resultar o nulo. Então, observe que aqui eu estou com aquela equação vetorial com uma solução diferente da trivial, porque eu estou tomando o escalar igual a 1. Se eu tenho uma solução diferente da trivial, conjunto é LD. Vamos olhar agora
para o segundo item, que é o que mais interessa. Vou dividir a demonstração também em duas partes. Vou provar a ida, ou seja, vou assumir que o conjunto é LD e provar que um dos vetores é a combinação linear dos demais, e depois eu provo a volta. Vou assumir que um dos vetores é a combinação linear dos demais e provar que o conjunto é LD. Bem, vamos para a ida. Se o conjunto é linearmente dependente, então a combinação linear deles resultando no nulo vai ter alguma solução diferente da trivial. Isso quer dizer que eu vou ter uma solução com pelo menos um dos alfa-i's não nulos. Pode ser que todos os outros sejam nulos, mas pelo menos um deles vai ser diferente de zero. Bem, vamos então colocar em evidência justamente o vetor que está sendo multiplicado por esse alfa-i. Então, eu fiquei com menos alfa-i vi de um lado e do outro lado todo o resto. Eu posso ainda passar esse menos alfa-i dividindo, de forma que eu consegui escrever o VI como um escalar vezes V1 mais um escalar vezes V2, assim por diante, até um escalar vezes o VI menos 1, um escalar vezes o VI mais 1, até um escalar vezes VK. Ou seja, eu escrevi um dos vetores, no caso VI, como combinação linear dos demais. Agora, vamos provar a volta desse resultado. Vamos assumir que eu tenho um vetor que é a combinação linear dos demais. Estou chamando esse vetor de VI. Então, ele pode ser escrito como alfa1, V1, alfa2, V2, até alfa-i menos 1, VI menos 1, alfa-i mais 1, VI mais 1, estou pulando o alfa-i, né? O VI, até alfa-k, VK. Bem, então eu posso passar ele para o outro lado, de forma que eu vou ficar com a combinação linear dos k vetores agora, incluindo o VI aqui aparecendo, resultando no nulo. E eu estou com uma solução diferente da trivial. Independente de quais são os valores para alfa1, alfa2, alfa-i menos 1, alfa-i mais 1 até alfa-k, o alfa-i está valendo menos 1. Então, essa é uma solução diferente da trivial. Se é uma solução diferente da trivial, meu conjunto é LD. Vamos tentar olhar, então, alguns exemplos para tentar deixar esse conceito um pouco mais claro. Para isso, vamos olhar um conjunto de vetores no R3. E eu vou considerar que esse conjunto é linearmente independente e vou tentar interpretar o que isso significa. Primeiro, vamos para o caso de um único vetor. Bem, a gente acabou de ver se o conjunto tem um único vetor e é LD, ele é o conjunto que tem apenas o nulo. Vamos olhar para um conjunto com dois vetores. Eu tenho o vetor V1 e V2 e estou assumindo que esse conjunto é LD, é linearmente dependente. Então, isso quer dizer, pelo resultado que a gente acabou de ver, que um dos vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais. Bem, no caso eu só tenho dois, então quer dizer que um dos vetores é combinação linear do outro, é múltiplo do outro. Mas a gente tinha lá de geometria analítica que dois vetores são múltiplos um do outro quando eles são paralelos. Então, a gente vai ter em R3 que dois vetores são LDs se eles são paralelos. E no caso de três vetores, pelo resultado que a gente acabou de ver, se esse conjunto é LD, então um dos vetores é combinação linear dos demais. Mas a gente também já tinha visto lá de geometria analítica que se eu consigo escrever um dos vetores como combinação linear dos outros dois, então esses três vetores são coplanares. Ou seja, três vetores de R3 são LD quando esses vetores são coplanares. Então aqui a gente já tem um pouco mais de ideia do que está significando ser linearmente dependente. Significa que eu consigo algum dos elementos daquele conjunto escrito como combinação linear dos outros, e no caso em particular do R3, de um vetor significa que é nulo, dois vetores que é paralelos, três vetores que esses vetores são coplanares. Vamos considerar agora o seguinte exemplo. Eu estou com o conjunto S que tem k vetores de algum espaço vetorial, onde eu sei que um desses vetores é um nulo, ou seja, eu estou com um conjunto que tem um vetor nulo. Então, observe que eu posso escrever 0 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo, 0 vezes todo mundo, só não estou escrevendo o VI aqui igual ao nulo. O que eu obtive aqui? Que o nulo, que é o vetor VI, está sendo escrito como uma combinação linear dos demais. É a combinação linear trivial? É. Mas eu consegui, de fato, escrever um dos elementos, no caso o nulo, como combinação linear dos outros. Então, esse conjunto é LD. Outra forma de ver isso é fazer a combinação linear de todos os vetores, incluindo o VI, e colocando um escalar qualquer na frente de VI, por exemplo, 2333. De fato, você vai ter que essa combinação linear, onde, exceto pelo escalar que multiplica o nulo, todos os outros são zeros, é uma solução diferente da trivial para aquela combinação linear igual ao nulo. Por que é diferente da trivial? Porque na frente de um dos vetores do nulo, você está colocando um outro escalar. De fato, qualquer conjunto que contém um vetor nulo vai ser linearmente dependente.
E isso é bastante útil, porque às vezes você está com um conjunto muito grande e o fato de ter um deles lá dentro, que é o nulo, você já sabe que teu conjunto é LD, é linearmente dependente. Agora vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho um conjunto S com K vetores que é LD, eu já sei que ele é linearmente dependente. E eu tenho um outro conjunto S-til que, além desses K vetores, contém mais alguns, ok? Então, observe que S está contido em S-til. O que eu vou ter é que o S-til também é linearmente dependente. Por quê? Observe o seguinte. Se o S era linearmente dependente, então eu podia escrever algum dos vetores de S como combinação linear dos demais vetores de S. Então, eu escrevi o VI como combinação linear dos demais K vetores do S. Mas eu posso vir aqui e acrescentar mais 0 vezes o VK mais 1, 0 vezes o VK mais 2, até 0 vezes o VP. Então, eu continuei escrevendo o VI como uma combinação linear agora, não somente dos vetores de S, dos demais vetores de S, mas dos vetores de S-til. Se eu consigo escrever um dos elementos como combinação linear dos demais, o meu conjunto é LD. De fato, esse resultado é válido no caso geral. Sempre que eu tenho dois subconjuntos finitos de um espaço vetorial, e se eu tenho que um conjunto é LD e ele está contido em outro, esse outro, S-til, também será LD. Nós temos também um resultado parecido para o caso de linearmente independente. Se eu tenho um conjunto linearmente dependente que contém outro conjunto, então o conjunto S-til é LI. Então, observe o seguinte, no caso de LD, eu tinha o conjunto menor sendo LD, menor aqui no sentido de o conjunto que está contido no S-til, tá? Então, se o SLD está contido no S-til, o S-til também é LD, que foi o que a gente acabou de provar lá em cima. Agora, se eu tenho um conjunto S que é LI, qualquer conjunto menor que ele, onde aqui o menor eu estou querendo dizer qualquer conjunto contido nele, esse conjunto contido também será LI. Eu vou deixar essa segunda proposição para vocês tentarem provar. A primeira a gente provou aqui acima. Vamos tentar olhar agora um pouquinho o que esse conceito de dependência e independência linear está significando em termos matriciais. Vamos pegar então um conjunto de K vetores do Rn. Quando eu faço aquela combinação linear resultando a nulo, que era a combinação linear da definição de ser dependente e independente linear, ou seja, se essa equação vetorial tiver só a solução trivial LI, se tiver alguma outra LD, essa combinação linear lembra muito uma conta que a gente fez alguns vídeos atrás, que era reescrever uma multiplicação matricial. Da seguinte forma, eu vou olhar cada um desses vetores como uma matriz coluna e vou montar uma matriz com todas essas colunas. Então, os meus escalares α1, α2, αk vão ficar numa única matriz coluna. A gente fez essa conta num dos vídeos anteriores e viu que, de fato, quando eu pegava uma matriz A e multiplicava por um vetor x, era a mesma coisa que pegar a primeira coluna da matriz A e multiplicar pelo meu primeiro escalar, que é o que está aqui, somar a segunda coluna multiplicada pela segunda escalar, que é o que está aqui, e assim por diante. Então, eu consigo reescrever essa equação vetorial nessa forma matricial. Então, verificar se essa equação vetorial tem alguma solução diferente da trivial é a mesma coisa que verificar se essa equação matricial, se esse sistema linear homogêneo, porque isso é um sistema linear, uma vez que é uma matriz vezes uma matriz coluna, igual ao nulo, então é um sistema linear homogêneo, e eu estou querendo verificar se esse sistema linear homogêneo tem uma única solução, que é a solução trivial, então nesse caso meus vetores são LI, ou seja, as colunas dessa matriz aqui são LI, ou se existe alguma outra solução diferente da trivial, e nesse caso os meus vetores, o meu conjunto é LD, ou as colunas da minha matriz são LD. Então, formalmente, dada uma matriz A de M linhas e N colunas, as colunas de A, onde aqui eu estou vendo as colunas de A como um elemento de Rm, são LI, se e somente se o sistema linear homogêneo só admite a solução trivial. E olha que interessante, no caso em que o número de linhas é igual ao número de colunas, em termos do meu conjunto inicial, eu estou querendo dizer que eu tenho tantos vetores quanto a dimensão do meu espaço, a gente sabia que verificar se esse sistema linear homogêneo só admitia a solução trivial era equivalente a verificar se minha matriz era invertível, ou ainda, era equivalente a verificar se o determinante da matriz era igual ou diferente de zero. A gente sabia que um sistema linear homogêneo, onde a matriz A é quadrada, só vai ter a solução trivial, ou seja, vai ter solução única, e a única e a trivial, se o determinante da A for diferente de zero.
Mas como isso significa que os elementos do meu conjunto são LI, então eu vou ter que, no caso de uma matriz quadrada, as colunas serão LI, se e somente se o determinante da matriz for diferente de zero. E isso é uma grande ajuda, porque toda vez que eu tiver com N vetores de Rn, eu posso montar uma matriz quadrada, calcular o determinante, que agora vocês já sabem tranquilamente, e verificar se é igual a zero ou diferente de zero. Se for igual a zero, as colunas são linearmente dependentes. Se for diferente de zero, são linearmente independentes. E observe que interessante, segue desse resultado um outro resultado também bem útil, que em Rn, um conjunto com mais de n vetores sempre será linearmente dependente. Por quê? Porque então eu vou ter um sistema linear homogêneo, vou estar olhando para um sistema linear homogêneo, onde eu vou ter mais incógnitas do que equações. Se eu tenho mais incógnitas do que equações no sistema linear homogêneo, com certeza ele admite mais do que uma solução. Se ele admite mais do que uma solução, com certeza as colunas da minha matriz vão ser linearmente dependentes, ou seja, o meu conjunto é linearmente dependente. Para finalizar, vamos olhar para o seguinte exemplo. Será que esse conjunto de elementos de R5 é linearmente independente ou linearmente dependente? Como que eu vou fazer para verificar isso? Eu tenho diferentes formas. Uma possibilidade é escrever a combinação linear desses 5 vetores igualando ao vetor nulo de R5, 0, 0, 0, 0, 0, e verificar se eu consigo uma única solução ou se eu consigo mais soluções. Outra forma de fazer isso é verificar se um dos vetores é combinação linear dos demais. Só que observe que eu teria que testar as 5 possibilidades. Se o primeiro é a combinação linear dos outros, se o segundo é a combinação dos outros, se o terceiro, o quarto e o quinto. Claro, se eu cheguei que o segundo é a combinação linear dos outros, eu posso parar, que eu já sei que é LD. Mas se não, eu tenho que testar todas as possibilidades. Essas duas formas são um pouco mais trabalhosas, mas as duas são equivalentes a um sistema linear 5x5. Falando em sistema linear 5x5, como eu estou falando de 5 vetores em R5, eu posso usar ainda a estratégia do teorema anterior, de montar uma matriz com esses 5 vetores, onde cada coluna dessa minha matriz vai ser representada pelos elementos de um dos vetores, e como isso vai formar uma matriz quadrada, eu posso calcular o determinante. Mas a gente já calculou o determinante dessa matriz aqui. Numa das aulas passadas, a gente calculou exatamente o determinante dessa matriz, expandindo pela terceira linha, se eu não me engano, porque daí logo fica uma matriz triangular, que fica fácil de calcular. E a gente viu que o determinante dessa matriz era 6. Bem, como 6 é diferente de 0, significa que essa matriz é invertível, significa que esse sistema linear tem uma única solução. Se tratando de um sistema linear homogêneo, a única solução é a solução trivial, ou seja, o meu conjunto é linearmente independente. Nesse vídeo era isso que a gente queria passar para vocês. Até o próximo vídeo.